Hello? Hello, hello, hello! Hello, hello, cá estamos nós. É verdade. Estamos aqui todos juntos. Todos juntos. Tá, 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 tá. Eu não me lembro da música. Nós um dia destes temos de arranjar uma introdução diferente, senão começamos a perder ouvintes só por causa da Yeah. introdução. Sim, Yeah, vamos pensar true. nisso. Mas, então, e o que é que vocês andaram a ver esta semana? Daniel, começa Eu? tu. Sim, Ok. começa tu, que nós vimos aqui umas coisas giras, mas diz lá. Fixe. Opa, assim, eu basicamente tudo que estou a ver agora eu faço episódios depois dos créditos. Portanto, mas olha, eu assim um bocado rápido. Eu vi o primeiro episódio de Titans. Ok. É Pá, verdade. aquilo é bom, meu. Yeah. Aquilo é bom. E o fuck Batman tem uma razão de ser. Ok. E Muito eu bem. fiquei muito surpreendido, a sério, muito mesmo. Portanto, pá, as primeiras impressões já estão publicadas, portanto vão ouvir. Mas, pá, a sério, fiquei mesmo surpreendido. Mesmo. Gostei Isso mesmo. já está na Netflix? Não, pois, essa é outra. Eu descobri que a Netflix só vai publicar a série no final. Ai, Portanto, daqui a uns bons meses. pois. Portanto, agora pronto, é seguir pelo DC Universe, né? Na outra Yeah. hipótese. Na outra hipótese. Mais vi o Apóstolo, que é um novo filme da Netflix. É com quem? É com quem? Boa pergunta. Olha, é com o ator principal de Legion. Pois Com é, o Dan- já sei o qual Dan- é. o Dan Stevens. Dan Stevens. Oh my god, adoro. Conta. Espera, ok. Então, vocês já lá chegaram, né? Ok, pronto. Sim. Opa, é assim, eu já vi o filme há alguns dias. Eu não sei bem o que pensar do filme. Porque eu estava à espera de um filme de terror, mas não é um filme de terror. Mas o filme não é mau. Mas Ok. eu não sei... Epá, eu não sei bem o que pensar. Eu tenho que fazer soul searching aqui um bocado. Mas o filme não é mau, atenção. Mas é diferente. O filme é diferente. É diferente. Ok. Pá, é diferente. Eu não sei bem o que dizer ainda. Mas é diferente do que eu estava à espera. Ok, Ok. estou curioso. Mas fui ver Assim Nasce uma Estrela ao cinema. Oh my god, eu estou muito curiosa sobre este. Man, tens que ir ver, Sara. A sério? A sério, É muito Gostaste? bom o filme. Gostei. Oh my god. A crítica já está publicada, portanto vão ouvir também. Pá, mas eu gostei muito do filme. E pá, e o Bradley Cooper dá-lhe muito bem na realização. Sim? Dá-lhe bem. Oh my god. Eu estou a ouvir toda a gente a falar muito, muito bem deste filme. Eu estou Tá muito muito curiosa. bom. É assim, tipo, nós já sabemos que a Lady Gaga é uma boa atriz, porque ela ganhou o Globo de Ouro pelo American Horror Story, portanto... True, pá, true. Mas pá, ela nunca fez um filme, né? Portanto, é diferente. Sim. Yeah. Pá, mas ela dá-lhe muito bem também. Ela dá-lhe Pá, muito que bem. giro. Yeah. Mas pronto, o acting dela... É porque, sabes, a minha pergunta em relação ao... Assim nasce uma estrela, era: será que as pessoas, os críticos estão a elogiá-la imenso porque ela é tipo uma popstar tornada atriz? Será que é tipo só porque temos aquela ideia da então Lady sei o que ela Gaga vai nas dizer. nossas mentes e tipo, até nem é má atriz? Ou então, ou será que ela é mesmo muito boa atriz? Opa, é assim, eu não vou dizer que ela é estratosférica, né? Não vou Sim. dizer isso, mas é uma boa atriz. E é atriz de nível de Globos de Ouro e do Oscar e tudo mais. É. Ok. Eu não vou Dirias dizer- que está a nível de uma Jennifer Lawrence? Pá, Ok. Ela, pá, tipo, é assim, o filme tem cenas bem dramáticas, portanto, ela conseguiu puxar o espectro da atuação, tipo, muito para o extremo, e ela aguentou-se bem. Eu gostei, é muito sólido, tipo, não é uma cantora transformada em atriz. Não é. Ok. É uma atriz. É uma atriz, é uma atriz. Pá, e os dois têm uma química espetacular mesmo. Portanto, pá, a sério, fixe. vê. E por cima, tu que és fã da Lady Gaga, epá, vê o filme, I love. porque as músicas são brilhantes também, sério. A sério? Yeah. Opa. Yeah. Tu dizeres isso é tipo...
me Yeah. está a entusiasmar ainda mais. Mais. Opa, olha, e vi uma série que eu fiquei absolutamente de boca aberta. Já acabei de ver. Ok. A crítica deve sair lá para quinta-feira ou sexta, não sei bem quando é que vou publicar. Que Ok. é a maldição de Hill House. Ah, yeah. sim. Dudes, essa série é um clássico instantâneo. Uau. E eu não estou a dizer isto de ânimo leve. A série é Damn. absurdamente boa. Tipo, Ok. é uma coisa de outro mundo. Porque aquilo é uma série de terror, mas é muito mais do que terror. Meu. Aquilo é muito mais do que terror. Aquilo é tipo viajar dentro da relação familiar e dentro do trauma, do medo. Uhum. Epá, é tão bom. E a realização é estupidamente boa. Yeah. Olha, para vocês verem, e acho que é o quinto ou sexto episódio, já não lembro bem, que é um episódio que tem 3 planos de sequência. Uou. E Adoro um isso. desses planos de sequência tem 17 minutos. What? Damn, girl. E tu aí vês os atores, são muito bons, meu. Damn. São muito bons, a sério, tipo. Desde os putos até aos adultos, toda a gente está mesmo bem. Está mesmo bem. Olha, é uma série de terror e eu no final chorei. Portanto, para vocês my verem God. que não, é terror, mas é muito mais do que isso. É muito Yeah. mais, tipo, é uma história sobre família, sobre, tipo, relações, sobre amizade, sobre amor. Damn, é tão bom, a sério. Vejam. Damn. Vejam, Estou porque- muito vejam curiosa. mesmo. Yeah, Yeah. nós vimos o trailer para isso e ficámos muito impressionados com o trailer. Yeah. Yeah. Foi daquelas coisas que começou assim a dar espontaneamente na Netflix quando abrimos. Sim, sim. Lembram qual era os atores, assim? Lembras-te assim vagamente? Não, Opa, não, tens não a... consigo- Lembras-te, Daniel? Como é que ela se Carla chama? Gugino. Carla Gugino, tens o puto do ET. Ah, é? Agora não me lembro do nome pois dele. Não me lembro do nome dele, mas ele faz a versão jovem do pai da família. O Henry Thomas. Pronto. Opa, assim, eu não quero dizer muito porque eu ainda vou gravar a crítica, mas Yeah. opá, o argumento é genial porque nós acompanhamos dois tempos diferentes, portanto, o passado e o presente, e tu nunca ficas confuso. Uhum. E é uma narrativa não linear, portanto, tipo, nós vemos coisas que aconteceram, por exemplo, voltamos atrás no tempo a ver o que aconteceu, e às vezes vemos as mesmas cenas, mas de um outro ponto de vista diferente, e eu muda tudo, adoro e isso. muda tudo. Man, tipo, a sério, é brilhante. E a série toda foi realizada por apenas uma única pessoa, que é o Mike Flanagan. A sério. É assim, o gajo não fez assim muitas coisas Yes. para além disto. Mas o gajo aqui, meu. E deve ser tipo o trabalho da vida dele, a sério. Porque. É Yeah. mesmo bom, meu. É mesmo bom. É mesmo bom. Sim, realmente o trailer parecia amazing. Vejam, a sério. É uma série que porque merece ser vista. Yeah, nós temos de ir ver. Nós temos uma data de coisas que queremos ver neste momento. Vai estrear o Daredevil agora para o fim da semana. E à Oh sexta-feira. my god! Man, e as críticas. Já tiveste ali críticas, bem? Não, eu estou Dude. propositadamente a evitar críticas, mas sim, os cabeçalhos que eu tenho visto são todos muito O bons. pessoal está tipo a vir-se com esta temporada. Yes! Não, mal posso esperar. Yeah. E tu, Sara, o que é que tu tens andado a ver? Olha, a mesma coisa que tu. Olha, estamos finalmente a rever American Horror Story. Portanto, não a rever, tipo a continuar, porque nós parámos Na terceira na temporada. Coven. Ok. Yeah. Portanto, decidimos passar essa à frente. Não. Vejam a Coven. Oh, É muito shit. importante Ok. ver a Coven. Vejam. Pronto, vês? Mas Vejam. é, É essencial mas é- verem a Coven. mas é muito sério? importante para a quarta temporada
Não, é muito importante para o ponto atual da série. Pronto, está bem. Ok, então podemos ver depois nós vemos desta... a Coven numa outra altura. Ok, porque nós estamos a ver o Freak Show. É a primeira vez que estamos a ver. O Freak Show é muito boa essa temporada. O Freak Show é muito fixe, É man. é muito bom. Oh my god. A sério, estou mesmo tipo com o bichinho, tipo, quero ir saltar e ver continuar a ver a temporada. Está muito, muito fixe. Olha, não sei o que é que mais queres recomendar, mas eu quero falar de um no-no. Sim, vamos falar do no-no. De um no-no muito mau, que é o Ocean's 8. Oh my god. Oh my god. Oh, Versão recente. Eu Que detesto... cocózinho. Yeah. Tu Ok. Que cocózinho. chegaste a ver este, Daniel? Eu não cheguei a ver, mas eu pelos trailers vi logo o que é que isto ia ser, né? Cocózinho. É assim, o meu problema maior com o filme, primeiro é boring. Yeah. É boring. E depois, tipo, a segunda coisa com o filme é muita, tipo, é muita patronizing, é muita, joga muito com os estereótipos das mulheres, tipo, não, eu acho que já devíamos ter passado à frente disto, tipo, ok, eu como mulher, eu gosto de me sentar ao sábado à tarde e ver uma comédia romântica. Eu gosto de fazer isso de vez em quando. Mas este filme não era para ser isso. Não era para ser tipo... as mulheres só gostam de joias e moda e maquilhagem e coisas. É assim, tipo... isso é tudo muito fixe, mas não era isso que eu queria para este filme. Eu queria, tipo, mulheres badass... com um objetivo mais do que oh my god, vou roubar tipo uma joia já na Met Gala. E para mim foi tipo, eu estava a adormecer, eu não conseguia tipo manter os olhos abertos com o filme. So. Não, o filme é tão aborrecido, é mesmo... E as personagens são tão boring. A melhor personagem é a da Anne Hathaway. Ok. Ela é sem dúvida a melhor personagem, tipo, é uma personagem gira. Mas tudo o resto é tipo... a história é aborrecida. A maior parte das personagens são absolutamente aborrecidas. Nós nem sequer chegámos ao fim do filme. Acho que me faltavam-nos para aí 10 ou 15 minutos do filme, mas não conseguimos chegar ao fim. Mas durante esse tempo todo eu nunca percebi qual era o propósito da personagem da Cate Blanchett. Yeah. Ela não faz rigorosamente nada o filme inteiro. É a edgy. É tipo É edgy? É isso que ela é? É a alternativa do grupo. Ok, Ok, pronto. ok. Mas pronto, lá está. Mas isso também é a Rihanna, portanto não dá. É mesmo aquela expressão americana do painting by numbers. Eles tinham espaços que precisavam de preencher neste guião e foram inserindo. Olha, aqui precisamos de uma personagem que seja estranha e seja socialmente awkward. Aqui precisamos de uma personagem que seja muito boa a roubar e rigorosamente mais nada. Esta personagem não precisa ser mais nada. É realmente isso. As personagens são só a descrição, a premissa delas, literalmente. E é tipo, é chato. Eu senti quase que isto era um insulto a mim, porque é tipo... Olha, não Sara, sei, é muito superficial. Eu percebo perfeitamente, porque eu este fim de semana também, fim de semana passado, eu comecei a ver um filme e desisti ao fim de 10 minutos. Ok. Que é o Triple X. Sabem qual é o Triple X? O filme do ano passado. Sim, sim. Que já é o terceiro filme. Mega esquece. Tipo, em 10 minutos daquilo, aquilo olha, como diz o Venom, é uma poia flamejante. Pronto. Exactly. É tão mau que eu disse, olha, tipo, eu não vou gastar o meu tempo a ver esta merda. Tipo, esquece. Yeah. Portanto, adeus. Yeah. É um bocado isso. Antes de continuarmos, eu quero só... Eu quero tomar crédito por essa expressão. Eu já usava a expressão de apoio flamejante muito antes do Venom. Portanto, alguém aí fora está-me a dever royalties. Aliás, eu sei que isto está a dizer é verdade, porque quando nós fizemos o brainstorming para os nomes das classificações do Clube Geek, uma das sugestões foi Poia Flamejante. Exatamente. Yeah.
para a E classificação agora mais que eu estou a baixa. Não, pensar nisto, acho que fomos muito burros e ainda ter escolhido uma apoio flamejante para... estás a ver. Eu propus essa ideia e you shut me down. Não, Outros tempos. Gui. Exatamente. Não, eu tenho sempre dois extremos nas minhas pontuações. A pontuação mais baixa para mim é sempre poia flamejante e a melhor de todas é ouro frito. Ouro frito, ok. Portanto Yeah. ainda podemos usar essa. Acho que ainda. Não, essa é usada pelo. Já é tarde. Não, essa é do Edgar Wright no Shaun of the Dead. Mas vamos então falar a propósito do Assinaste uma Estrela, exatamente, com o Bradley Cooper a realizar, que aparentemente faz um grande trabalho. Hoje vamos falar sobre atores que passaram em realizadores, já depois da intro. Bem-vindos ao Depois dos Créditos, um programa do Cube Geek onde fazemos críticas, primeiras impressões e discussões de filmes e séries. Não, Eu meu! sou o Gui. Fazemos críticas no Cube Geek Show? Não, Não, meu! estou a olhar para a coisa errada. Pessoal, nada disto vai ser editado, ok? Tipo, Slice of Life, ok? Nós somos Slice of Life por aqui. Exatamente, pronto. Bem-vindos ao Cube Geek Show, um programa do Cube Geek onde mergulhamos nos temas mais geeks deste mundo. Agora está certo. Yeah. Eu sou o Gui, estou aqui com a Sara Yep, eu sou a Sara. e com o Daniel. Eu sou o Daniel. Não nos enganámos nisto. Antes de continuarmos, subscreve ao canal, toca no sininho para não perderes nenhum episódio. Nós esperamos. E pronto, depois deste começo em falso, decidimos hoje focar-nos em atores que desistiram de ser atores, ou talvez não tenham desistido completamente de ser atores, mas acharam que gostavam de fazer mais, gostavam mais de estar atrás da câmara do que em frente à câmara. Nós tínhamos pensado aqui em várias estruturas para isto, mas depois no fim desistimos. Há demasiadas maneiras de interpretar isto, portanto vamos só falar de alguns dos nossos realizadores preferidos. E eu vou começar, eu vou iniciar esta conversa indo ao mais clássico deles todos, provavelmente ao primeiro grande ator transformado realizador, Já sei qual é que é. Charles Chaplin. É óbvio. Charlie Chaplin. Yeah. Um ator inglês, mudou-se para a América, apanhou o início da indústria do cinema em Hollywood, inventou a personagem do Charlot e muito rapidamente evoluiu para realizador e escritor dos seus próprios filmes. Ele realizou filmes tão clássicos como As Luzes da Cidade, como Os Tempos Modernos e, finalmente, O Grande Ditador, que é talvez a grande obra dele. E eu acho que este é o ponto de partida perfeito, porque vemos aqui basicamente um artista que criou uma personagem e ele revia-se de tal maneira nessa personagem e ele tinha tanto gosto por aquela personagem que decidiu que a melhor maneira de dar voz a essa personagem era escrever e realizar os filmes para essa personagem. Isso, ao longo da carreira dele, mudou um pouco, por exemplo, e de tal maneira que no Grande Ditador ele não está a interpretar a personagem do Charlot, mas é claramente aqui, o Charles Chaplin era claramente um artista de enorme talento, muito multifacetado, que foi capaz de passar as suas sensibilidades artísticas de ator para a realização. Portanto, há aqui muito que se diga da maneira como um ator interpreta para a câmara, da maneira como ele conta uma história para a câmara, e a maneira como ele pega nessas sensibilidades, pega nessas habilidades e depois vai contar uma história e vai criar um filme, seja com uma personagem que ele já tinha tido, como no caso do Charlie Chaplin, ou como na maior parte dos casos que nós vamos falar hoje, a contar as suas próprias histórias e a dar a sua própria visão de como ele quereria que um filme fosse feito. Sara, eu sei que já tens aí uma escolha para começarmos a falar. Mas eu ainda queria falar um bocadinho do Charlie Chaplin. Então vamos continuar Sara, a falar fala. do Chaplin. Eu vou focar-me no meu filme preferido do Charlie Chaplin, que é o Modern Times, o Tempos Modernos, que é, portanto, um filme realizado por ele. Opa, eu acho que esse filme é fantástico. Eu acho que
foi se calhar a primeira vez em que eu notei que se faziam filmes de sequências assim um bocado soltas, porque o filme é assim um bocadinho solto, tem sempre a personagem dele, portanto a personagem principal, mas parece que estamos a ver sequências diferentes, que não tem assim uma narrativa propriamente linear, apesar de ter tipo um ponto narrativo, pronto, um fio condutor. E este filme é fenomenal e eu acho que o que estavas a dizer é muito interessante. Ele já conhecia a personagem tão bem que no fundo ele seria a melhor pessoa para realizar e para escrever os filmes desta personagem. Portanto, eu acho que é tipo um casamento perfeito de acting e de representação e realização. E pronto, o resultado vê-se. Um ponto interessante, pronto, uma curiosidade sobre este filme, aquela música que ele... não sei se ele canta no fim, eu acho que ele... não me lembro se ele canta ou não, mas a música que aparece no fim do filme, que é uma música que acho que se chama Smile, é aquela tipo... Smile when you're não sei o que, breaking. Sim, já sei. Smile, não sei o que, não sei o que. Foi escrita pelo Charlie Chaplin. Yeah. Ok. Também é uma curiosidadezinha engraçada. Mas pronto, é um filme fantástico, muito pictórico. Eu lembro-me de ver este filme quando tinha para aí 10 anos e adorar. Eu também, porque exatamente. é um filme tão giro para crianças verem, porque é muito físico. Exatamente. E eu acho que tu mencionaste isto e mencionaste isso, e eu acho que tens toda a razão. O Chaplin criou este filme a pensar na fisicalidade que ele trazia à personagem dele. Tens momentos giríssimos do filme, como quando ele está a apertar as porcas na linha de montagem, como quando ele entra para as próprias engrenagens da máquina. São essas as cenas que eu estava tipo a mencionar. Parece que são assim meio fragmentadas, mas apesar de fazerem parte da linha principal da história. Pronto, é um filme fantástico, acho que só ganhou por ser realizado pelo Charlie Chaplin. É uma boa recomendação. Olha, antes de continuarmos, aqui nas sugestões do pessoal no Facebook, o pessoal só falou em homens. Mas existe alguma atriz que virou realizadora? Existe, sim, senhor. Bastantes até. E portanto eu Bastantes? vou passar a palavra à Sara. Pronto. A minha realizadora preferida de todos os tempos, Sofia Coppola. Ok. Ela foi atriz e agora... Sim. Okay. Ela foi atriz principalmente nos Padrinhos. Os Padrinhos são os filmes onde as pessoas se lembram. Pronto, a Sofia Coppola entrou. Ok, ela fez... Olha, tem Star Wars. Ok. Sim, exato, ela também entrou em Star Wars. É uma personagem muito, muito pequenina em Star Wars, mas é principalmente os Padrinhos. Ok, estou a ver. Pronto, lá está. O pai usou a sua filha como atriz. Mas sim, eu vou dizer uma coisa que vai criar muita controvérsia. É isto que nós gostamos. Eu nunca vi um padrinho. Nunca viste um padrinho? Nunca viste padrinhos? Um padrinho. Nenhum padrinho. Tens que ver o padrinho. Aliás, todos os padrinhos. Olha, agora estou a ver, houve uma série do Padrinho. Diz? Houve uma série do Padrinho. Houve uma série do Padrinho. E que a Sofia Coppola também teve lá. Chama-se The Mini Godfather, saga. A Novel for Television. Em 1977. Olha, nem sabia. Não fazia ideia disto. Também não. Pronto, estamos a aprender mais coisas. Tipo, é assim, este exemplo é um daqueles exemplos em que eu digo, ainda bem que a Sofia Coppola mudou a sua projeção para realizadora e não para atriz, porque,
é uma das realizadoras mais icónicas de hoje em dia. Tipo, é a mulher realizadora. Sim. É um dos primeiros exemplos que tu te lembras. A Sofia Coppola, she's a woman. mas é assim, com muita pena minha, claro, mas é de facto que ela foi uma das primeiras realizadoras a ter imenso trabalho. Ela já realizou imensos filmes e pronto, é fantástica, eu adoro o estilo dela. She's my favorite. Tens mais algum exemplo da atriz que virou realizadora? Tenho mais alguns, mas não são assim realizadoras pontuais. Ok. Tenho, por exemplo, lembrei-me da Drew Barrymore. Ela realizou um filme chamado Whip It. Era um filme assim um bocado estranho. To be honest, não gostei assim muito. Era assim um filme onde tinhas tipo era uma sala tipo skatepark, onde elas andavam de patins. Ok. Eram tipo equipas que andavam de patins e cenas assim. Não era um filme fantástico, but hey, you go, Drew Barrymore. Eu depois já menciono mais uns quantos. Ok. E tu, Daniel, tens aí alguém de quem queiras falar em particular? Opa, é assim, há aqui muitos que eu quero falar, mas talvez são os maiores, podemos deixar para o final. Mas houve aqui, houve aqui o Rui Cruz falou do Hitchcock. Mas o Hitchcock ele fazia tipo cameos nos filmes dele. Nós podemos dizer que isto é ator? Acho que não. Eu acho que não. Eu acho que isso é um bocado abusar aqui das definições, porque o Hitchcock nunca teve uma carreira como ator. Exato. Ele foi sempre só realizador e gostava de se meter a si mesmo nos filmes em que ele entrava. Portanto, acho que não. Acho que neste caso não. Exato. Também há aqui pessoal que falou do Tarantino e acho que é a mesma situação. O Tarantino tipo, faz tipo papéis nos filmes dos amigos, mas ele não é ator. Né? Eu não sei como é que vocês veem isso. Eu concordo contigo, nesta situação concordo contigo. Ele teve de facto créditos de ator em que é mesmo só ator, em que nem sequer está a entrar nos próprios filmes dele. Por exemplo, acho que um dos primeiros créditos dele será talvez no From Dusk Till Dawn, do Rodriguez, do Robert Rodriguez. Yeah. Robert? Robert Rodriguez, exatamente. Portanto, é um dos primeiros filmes em que ele entra. Não sei se ele não é escritor nesse filme, no entanto, no From Dusk Till Dawn. Eu acho que é sim, capaz sabes? de ser. Eu acho que ele é escritor do filme. É capaz. Mas não, ele, nesse caso, eu também não considero o Tarantino como um ator que se transforma em realizador. Ele sempre foi realizador, ele sempre foi escritor e depois é que foi entrando em filmes. Claro. Não. No episódio de hoje, nós estamos especificamente à procura de gente que começou a carreira como ator e depois é que se tornou realizador quase a tempo inteiro, quase esquecendo a sua carreira de ator. Mas, quer dizer, acho que também devíamos mencionar, porque há muitos exemplos de pessoas que realizaram uma vez. Porque realização é um trabalho muito... Mas isto vai dizer que és realizador? Por teres feito um filme? Ou tipo, experimentaste a cena e pronto? Yeah. Well... Eu acho que vale a pena mencionarmos alguns desses casos porque assim mais rapidamente, se calhar. Porque temos alguns exemplos muito engraçados. Por exemplo, eu vou entrar já num desses exemplos que para nós é particularmente familiar, que é o Clark Gregg, que sempre foi realizador, sempre foi ator, mas agora na última temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. já realizou 1 ou 2 episódios na 5ª temporada e na 6ª vai continuar a realizar episódios. Portanto, mas ok, eu percebo, mas pronto. Yeah, não é uma carreira em ambos as áreas, I guess. Olha, eu tenho aqui um exemplo que é o Jon Favreau. Yeah. Vamos falar sobre o Jon Favreau. O Jon Favreau começou como ator de comédia e um mau ator de comédia. Sim, aliás, um mau ator no geral. Ok? Sim. Esquecível. Yeah, super esquecível. Mas assim, ele fez nome como ator. O pessoal... Sim, sem dúvida. A cara dele é super reconhecível.
Eu agora estou aqui a ver o currículo dele e ele, de facto, já realiza desde os anos 90. Mas foi sempre assim filmes um bocado tipo esquecíveis também, tipo Bad Cop, tipo filmes para televisão e blá blá blá. Gravou o Elf em 2003, mas eu acho que a partir do Homem de Ferro é que ele realmente explodiu, né? Sim, sem Ele dúvida. fez o Zatura, que eu aconselho a ver, se nunca viram o Zatura, é bem porreirinho o filme. É sim, senhor. Ele fez em 2005, antes do Homem de Ferro. Mas, de facto, ele acho que encontrou a sua vocação como realizador. O Livro da Selva é um excelente filme, na minha opinião. Pois é. E ele agora está a fazer o Rei Leão, que eu também estou super esperançoso para ser um bom filme. E não podemos esquecer que ele basicamente é o pai do MCU, é o pai dos filmes da Marvel. Ele é que fez o Homem de Ferro, portanto, ele merece crédito nisso, não é? Sem dúvida nenhuma, pá. Eu continuo a achar que o primeiro Homem de Ferro é um dos melhores filmes do MCU até agora, e muito se deve ao Jon Favreau, que pegou num conceito que era brutalmente arriscado. Nessa altura o Homem de Ferro não era de todo popular dentro dos heróis da Marvel, e foi o Jon Favreau que fez força nos estúdios Marvel para contratarem Robert Downey Jr. Olha. Porque ninguém queria contratar o Robert Downey Jr. porque ele tinha a reputação de ser... ele era mesmo drogado, era um toxicodependente, era alcoólico, não cumpria prazos, não era profissional, e foi o Jon Favreau que fez força para o trazer para o filme. Portanto, mais do que isso, durante a própria realização do filme, muita da produção do filme foi improvisada. Portanto, eles punham o Jon Favreau punha o Robert Downey Jr. e o Jeff Bridges a improvisarem um contra o outro, e dava-lhes essa liberdade, dava-lhes essa flexibilidade para eles irem criando o tom do filme. E isso é uma coisa muito difícil de fazer enquanto realizador. É brutalmente inseguro. Ele teve outros filmes muito bons, como tu disseste, o Jungle Book, vai agora fazer o Rei Leão. Daniel, chegaste a ver o Chef de 2014? Nunca vi o Chef, por acaso. O Chef é muito giro. O Chef é aquele tipo de filme em que tens que ter bué comida disponível porque tu vais querer comer tudo à tua frente. É tipo, oh my god. Tipo, quando ele faz pasta ou cenas assim, oh my god. Tipo, eu morro. É um filme muito simples. É uma história... O filme quase não tem conflito. Não. É só vermos... É slice of life. Exatamente. O que é que acontece a estas personagens neste momento da vida delas? É muito, muito simples. Mas é um filme muito querido. É um filme muito levezinho. Cute. Muito cute, muito delicioso, de várias maneiras. Bem realizado. Portanto, sim, o Jon Favreau... agora outra coisa interessante. A primeira vez que eu me lembro de ver o Jon Favreau como ator foi quando ele fez de Foggy no filme do Daredevil com o Ben Affleck. Pois foi, também. Nem me lembrava que era ele, dude. Era ele. É a primeira vez que eu me lembro de ver a cara do Jon Favreau, seja em que filme for. Oh my god. Olha, e já agora que estamos a mencionar o Daredevil, o Ben Affleck... mas vamos deixá-lo para o final, se calhar. Ok. Tá bem. Porque Vamos deixar o Ben Affleck ele é talvez o expoente máximo do que estamos aqui a falar hoje. Exato. Digo eu. Mas... Não, eu concordo. Sim, for sure. Só dizer que no Facebook o Tiago Alemão foi o único que falou sobre o Jon Favreau. Talvez o pessoal não sei, não o veja como ator. Talvez, não sei. Eu acho que será, provavelmente é mais isso. As pessoas não reconhecem que ele é um... Apesar de ele entrar nos Iron Mans todos. Sim, mas se calhar pensam tipo, pronto, está a entrar porque é o filme dele. Sim, pensam que é um cameo, mas não, ele de facto começou a carreira como ator. Mas olha, nós estamos com quanto tempo? Ok, estamos bem. É assim, eu ia... Não, fala, Gui.
Não, eu ia passar para outra pessoa, mas se tens alguém aí que Não, já não é ia assim, para tipo, falar... Vai, Daniel, vai, Daniel. Eu ia falar talvez do primeiro ator que virou realizador que eu me lembro assim logo, que é o Mel Gibson. Sim. Mas talvez ele Yeah. também seja tipo muito grande, mas já para o final não sei se querem já falar sobre Não, ele ou não. não. Bora. Vamos falar do Mel Gibson. O antissemitismo está na ordem do dia, portanto... acho que... Olha, acho que nós podemos podemos dizer que o Mel Gibson foi uma pessoa muito avançada para o seu tempo. Muito avançada para o seu tempo, está bem? Porque Exatamente. o que está a discutir hoje, o que se diz hoje, já ele dizia nos anos 80. Tudo. É Ok? verdade, é verdade. Portanto, o homem estava muito avançado. Portanto, o Mel Gibson começou como ator e acho que esse lado dele ele é sobretudo Yeah. conhecido como ator. Os primeiros filmes dele foram na Austrália, foram os Mad Max. Ele foi o Mad Max Ele original. foi o Mad Max. Pois. Exatamente. Como se isso fosse... Não sei, eu acho que atualmente é de facto... Corre-se o risco de nos esquecermos dele. O filme o filme mais recente do Mad Max, do George Miller, o Fury Road, foi tão bom que acho que a personagem, esse filme e o Tom Hardy nesse filme quase que eclipsam os filmes que vieram antes, porque de facto são filmes míticos e bastante à custa da interpretação do Mel Gibson neles, mas eu não chegaria ao ponto de dizer que são filmes bons. São filmes clássicos, são filmes muito notórios, mas não chegam a ser filmes bons. Opa, é assim, o Mel Gibson tem uma carreira muito extensa como ator. Aliás, ele começou lá nos anos 70, para terem uma noção, né? Mas acho que ele foi conhecido principalmente por duas franquias, Mad Max e Arma Mortífera, né? Sim. Acho que nós podemos resumir a carreira dele por Mad Max e Arma Mortífera. Apesar de ele ter feito muitas outras coisas, obviamente. Mas basicamente foi isso. Ele nos anos 90... Teve aí umas comédias românticas e umas Opa, cenas yeah, assim, mas tipo, isto é super esquecível, né? Tipo, whatever. Acho que não para muita gente. Porque ele era tipo... Ele era... O sei sex lá, symbol na altura. Yeah, pretty much. Yeah. Eu confesso que quando era criança olhava para o Mel Gibson e achava é tipo Robin Williams, é tipo father figure. E depois tipo cresci e fiquei tipo não. Gross. mas pronto. Eu gosto muito dele nos Sinais, mas esse não foi realizado por ele. Não. Mas ele faz um filme aqui que eu não conhecia de todo, que é O Homem Sem Cara. Yeah. É um filme de 93. Um Homem este Sem é o filme Rosto, estranho. em Portugal. Sem rosto, ok. Um Homem Sem Rosto. Nunca vi este filme. E aí também não. Não- Mas Eu também foi não, o primeiro mas diz-me dele. algo. O primeiro dele. Exatamente. Mas depois ele fez o Braveheart. E o Braveheart na altura foi uma ganda... Foi uma grande explosão. Foi uma grande Yeah. explosão. Porque foi Escocesa. Sim. Foi talvez assim um daqueles filmes épicos medievais que começou a abrir portas para nós eventualmente termos O Senhor dos Anéis uns anos depois. Pá, achas? Não sei. Eu acho que sim, porque antes do Braveheart tu nunca tinhas visto assim um épico medieval com grandes batalhas, realizado àquela escala. Talvez não, realmente, tens razão. Eu lembro-me que na altura, olha, põe-te a coisa desta maneira. O Braveheart foi o primeiro filme que eu me lembro, eu na altura tinha 10 anos, foi o primeiro filme que eu me lembro de começar a ver documentários sobre como o filme tinha sido feito. E a ver reportagens especiais. Eles para fazerem esta batalha Ok. filmaram desta maneira, usaram os cavalos desta maneira. Foi o primeiro filme que eu vi, que eu me comecei a perceber, não, isto afinal... Fazer filmes, às vezes isto envolve aqui umas grandes produções e foi à custa do Braveheart. Yeah. Ele depois do Braveheart faz Uma pausa enorme. faz uma pausa de quase 10 anos e depois realiza A Paixão de Cristo em 2004. Muito controverso. Muito controverso. Não sei. Daniel, viste este filme? Eu vi todos, exceto O Homem Sem Rosto. Ok. Eu vi este Eu filme devo no dizer cinema. que eu gosto muito do Mel Gibson como realizador. Eu acho que ele não tem medo de quebrar barreiras. Eu admiro isso muito numa pessoa. Não ter tipo medo de ofender, porque acho que não deves. Ou se queres dizer algo, diz que pronto, que se foda ao resto, né? E a Paixão de Cristo basicamente foi isso.
Ele disse, pá, eu quero fazer isto assim, eu sei, tipo, ele tinha feito a noção que isto ia ser controverso, ele tinha feito a noção que ele estava, tipo, a saltar um muro, ia, tipo, Yeah. a ser ofensivo, mas, mano, o gajo que queria contar aquilo daquela maneira e contou, e eu acho o filme muito bom, meu, eu gosto do filme. Epá, eu percebo o que tu queres dizer e concordo. E concordo. Eu acho que a Paixão de Cristo é um filme muito intenso, que quebra barreiras, que arrisca imenso, mas acho que falha enquanto filme. Porque se foca muito na violência, é isso. Sim, Mas exatamente. porque, Eu só me lembro disso do porque ele filme. queria, ele basicamente, ele queria um bocado apagar aquela aura mítica e religiosa de Jesus Cristo. Queria retratá-lo como um humano, né? E talvez a maneira que ele descobriu de tirar um bocado dessa aura de misticismo dele foi, ok, tipo, pá, foi muito violento o que aconteceu com ele. Foi muito realista o que aconteceu com ele. E É talvez justo. o pessoal tipo, viu aquilo tipo, uou, wow, não pode, tipo, o Jesus Cristo morreu, mas atenção, né? Aquilo foi tudo muito bonitinho, né? Pronto, e ele deu-lhe o realismo que era preciso. Eu compreendo e acho que é uma avaliação justa do filme. Acho é que a determinada altura a violência é tanta e tão extensa Yeah. que começa a distrair da narrativa do filme. Sim, É, eu percebo o que tu dizes. Yeah. é mais nesse sentido que eu acho que o filme não é assim grande coisa. Yeah. Depois tens o Apocalypto, é um filme muito esquecível, pelo menos para mim foi. Eu não vi. E depois o Hacksaw Ridge, que eu não vi. Opa, olha, lá está, o Apocalipse é outro daqueles exemplos em que ele não tem medo de quebrar barreiras, meu. Ele fez um filme inteiro com atores que ninguém conhece lá nenhum. Os gajos devem ser tipo índios lá da floresta, certeza absoluta. Tipo, a falar uma língua indígena que ninguém percebe. Mano, isso é super arriscado, meu. Isso Verdade, é verdade. super arriscado. Tipo, ele conta uma história dentro daquilo, mas é pá, man, eu admiro a coragem dele como realizador, sabes? Tipo, pá, ele não tem medo de fazer algo diferente. Que outras pessoas têm medo, né? Houve, nenhum realizador ia ter a coragem de fazer uma longa-metragem com atores que nem sequer são atores, que ninguém conhece lado nenhum, e a falar uma língua que ninguém percebe. Aliás, tal como fez com a Paixão de Cristo também, não é? Ele fez questão True. de falar, de ter o filme na língua arménio, né? Já não sei qual é a língua, mas Diz. a língua de é arménio, né? Na Paixão de Cristo. Do arménio, não, será aramaico. Aramaico, é isso mesmo. Pronto. Pá, tipo, eu admiro isso nele, estás a ver? Tipo, a coragem que ele tem de ser hiper realista, estás a ver? A cena é essa. Yeah. Não, eu percebo. E sim, não discordo disso. Fico um bocadinho mais de pé atrás com a qualidade final dos filmes dele. Acho que ele é um bocado inconstante nesse aspecto. Tem filmes muito bons, tem outros que são assim um bocadinho mais ali na corda bamba. Mas sim, sem dúvida, acho que como artista ele merece o crédito. Yeah. Opa, e o herói de Oxford Ridge, eu vi o filme, por acaso vi para aí há uns meses atrás. Epá, eu gostei do filme. O filme é bom. Tipo, é aquele filme típico de guerra. Não acontece nada que já não tenhas visto em outros filmes de guerra, não é? Mas está uma história muito boa e a realização também está muito boa. Lá está, mais uma vez, super realista. Eu acho que é isso. Tipo, ele é super realista nos filmes dele, não é? É a estética dele. Yeah. E serve-lhe bem. Pá, isto tu viste, tipo, o gajo fez 5 filmes e é talvez neste momento mais conhecido como realizador do que como ator. Portanto, isto talvez queira dizer algo, né? Com apenas 5 filmes, ele eclipsou tipo 3 décadas de carreira como ator. Se calhar quer dizer algo. Verdade. Isso é um ponto muito interessante. True. Continuando aqui para outros. Sara. Eu tenho aqui 2 que queria mencionar. Um deles não sou assim mega fã, mas pronto, acho que é um exemplo interessante. Isto para deixar aqui o tom um bocadinho mais ligeiro agora. O Ben Stiller.
Ok. O Ben Stiller. Ben Yeah. Stiller, ator que passou a realizador, claro que ele continua a ser ator também, mas ele realizou o Zoolander 1, realizou o Zoolander 2 e realizou o Secret Life of Walter Mitty, que é um filme esse filme é tão bom. giro. Opa, é um filme querido, é um filme... Não, é um filme muito profundo, não é um filme querido, é um filme muito profundo, sim, tipo. mas é muito querido. É um muito filme, querido, tipo, e é um filme que tem assim uma estética e um trabalho muito específico. Tem assim tipo momentos em que para o tempo e ele está a imaginar o que é que aconteceria nesta situação. É um trabalho de realização muito, muito giro. Ele introduz ali muita criatividade na linguagem visual que usa para representar, lá está, o mundo fantástico, o mundo secreto do Walter Mitty. Sim. E resulta num filme que é muito, muito único. Sim. É muito único, memorável. Yeah. Eu acho que eu concordo inteiramente que o Secret Life of Walter Mitty é provavelmente o melhor filme que ele já realizou, mas eu acho que o meu filme preferido dele é o Tropic Thunder. O Tropic Thunder. E o Tropic Thunder é tão bom. Eu nunca vi esse. Nunca viste o Tropic Não. Thunder? O Tropic Thunder é um comentário tão inteligente à Esse indústria. filme hoje em dia nunca se iria. Ponto. Sim, Ponto. concordo também. Tipo, pá, Sim, muito controverso. Ia estar a ver os sites e as celebridades todas tipo horrorosas e tipo, todas polémica porque o filme, tipo, que não é nada demais, mas pronto. Exatamente. Mas eu lembro-me sempre, e eu acho que na altura, quando vi o filme, não me apercebi que era o Ben Stiller a realizar, mas o filme tem mais para o fim um momento que, do ponto de vista de realização, eu acho que é brilhante, é mesmo genial, e acho que diz muito acerca do Ben Stiller como realizador, que é quando a própria personagem do Ben Stiller nesse filme, mais para o fim, está a entrar naquela deterioração da personagem dele e está a ir muito Marlon Brando no Apocalypse Now. Aquele I've seen the horror. E os outros chegam ao pé dele e estão a tentar convencê-lo. Não, pá, anda embora, vamos fugir daqui. E é basicamente uma cena que está filmada como um campo contra campo. Sim. Das personagens a falarem uma para a outra. Sim. Mas quando eles estão a mostrar o Robert Downey Jr., por exemplo, que chega lá para o convencer a ir-se embora, o Robert Downey Jr. está enquadrado de uma maneira perfeitamente normal, com uma iluminação normal, com uma música normal. Quando eles fazem o contracampo para o Ben Stiller, que está imediatamente, está no mesmo espaço físico, está só em frente ao Robert Downey Jr., o Ben Stiller, a personagem dele, está a ser filmada com uma iluminação muito dramática e com a fotografia foi mudada e a composição é assim de baixo para cima, um Dutch angle muito estranho. E esse plano esse campo contra campo muda várias vezes para a frente e para trás, mesmo para chamar a atenção ou o exagero do contraste entre as duas composições. É o Ben Stiller a mostrar que é um grande realizador e a mostrar que percebe imenso desse género de realização e composição. Portanto, Como transmitir uma ideia só pela imagética, só pela iluminação. E no mesmo momento desconstruir essa imagética. É giríssimo. É giríssimo. giro. Mas tinhas outro realizador aí que querias falar? Tenho aqui outro realizador, barra ator, que é o Zach Braff. Eu adoro o Zach Braff. O Zach Braff, claro, ator principal de Scrubs. Acho que foi onde ele começou, não é? Foi, acho que sim. Ou pelo menos foi onde ele se tornou mais conhecido. Ele realizou muitos episódios de Scrubs. Eu nunca vi Scrubs, to be honest. Mas onde eu fiquei absolutamente fã dele foi ao ver o filme Garden State, que saiu em 2004. Eu adorei esse filme. Foi numa altura em que tínhamos muitos filmes indie, tipo assim de uma família ou de uma relação, tipo no meio dos Estados Unidos, tipo no meio dos subúrbios dos Estados Unidos. O Garden State é um filme fantástico com o Zach Braff como ator principal e a Natalie Portman. Ele depois realizou outro filme
que eu adorei também, o Wish I Was Here, Yeah. que é um filme sobre uma família judaico-cristã, Acho que hoje em dia. São só judeus, não são? São só judeus? São. Judeus. Sim, são. Opa, e é tão... Esse filme, a sério, se não viste, Daniela... Eu não vi nenhum filme que está a falar agora. Ok. O Wish I Was Here, recomendo-te. Acho que Ok. vais achar muito interessante, porque é um filme que tem... é um filme de sonho, tipo... É um filme em que... É um bocado tipo Walter Mitty. Ok. Um bocado ok. nessa veia. Ele, pronto, tem assim momentos muito contemplativos sobre a própria vida, ou momentos de sonho que são muito fantásticos, mas Yeah. no fim das contas o filme é sobre aquela família. Opa, e a realização dele nesse filme é absolutamente fantástica. É um filme que eu acho que nem foi falado... Não, Quase nada. Passou muito despercebido. Mas foi um filme que quando eu vi, e já o vi para aí umas 3 vezes, é um filme, a sério, que me deixa sempre muito bem disposta. É um filme dramático, tem momentos assim pesados, mas, opá, fantástico. Muito giro. Antes, já estamos a aproximar-nos aqui da última parte do 50 programa. minutos. Eu queria só mencionar um realizador de que gosto muito antes de chegarmos ao que eu acho que são os dois grandes exemplos de que temos de falar. Mas sem antes de chegar aqui, queria só mencionar mais algumas muito meritórias menções honrosas do Facebook. O Ricardo Lopes mencionou o John Krasinski, que realizou o Quiet Place, e acho que sim, acho que o John Krasinski Abriu as portas. abriu as portas à carreira dele, e claramente com o sucesso que o Quiet Place teve, o John Krasinski vai continuar a realizar muita coisa. O Ricardo Jorge Faria mencionou o Woody Allen, que é um bocado difícil distinguir a Yeah. carreira dele de ator como realizador, porque ele acaba por entrar em quase todos os filmes em que realizou. Nem todos, mas os cómicos. Os mais famosos dele talvez tenham sido todos. Em que Ele não entra no Match Point, por exemplo. Pois, verdade. Mas pronto, Olha, aqueles clássicos eu dele... nunca vi nenhum filme do Woody Allen, sabem? A sério? Estou aqui estou-me a confessar neste momento. What? Pronto, ainda- tivemos ainda a tenho- do Padrinho mas, e tivemos a do Yeah. Woody Allen. mas não tenho vontade nenhuma de ver os filmes dele, para ser sincero. Eu acho que É isso um, é estilo, impressionante. é um estilo que não me chama minimamente. Eu acho que isso é impressionante, nem que não seja só pela quantidade de filmes que Eu ele sei. fez. Yeah. Estatisticamente, tu já terias visto algum deles por esta altura. mas não. Aliás, eu faço questão de fugir dos filmes do Woody Allen. Portanto, yeah. Não sei porquê, pronto, mas... É como eu fujo do Padrinho. O realizador que eu queria aqui mencionar é um dos meus realizadores preferidos, que é o Terry Gilliam. Verdade. O Terry Verdade. Gilliam começou a carreira dele como cartunista e animador, mas depois passou para o Monty Python's Flying Circus, onde também continuou a fazer animações, e entrou como ator várias vezes. Portanto, ele tecnicamente merece estar nesta lista. Mas para mim é um dos realizadores mais específicos e únicos que eu alguma vez vi. Eu acho que devo ter visto literalmente quase tudo aquilo que ele fez. Ele realizou vários filmes para os Monty Python, como A Vida de Brian e o Sentido da Vida, mas ele tem filmes absolutamente brilhantes, como o Brasil, como o Fear and Loathing in Las Vegas, Oh my god, esse é o meu filme que preferido. é fantástico. E talvez o meu filme preferido dele, que é o 12 Macacos. O 12 Macacos é um filme muito único, tem uma estética brutalmente específica, e é talvez um dos filmes mais giros que eu já vi de viagens no tempo. Que explora a viagem do tempo de uma maneira muito, muito específica. Mas eu acho que o Terry Gilliam é um daqueles exemplos em que tu vais a ver a carreira dele antes de ser realizador como
como ator e cartunista e animador, e tu percebes que aquela pessoa que ali estava antes é exatamente a mesma pessoa, com as mesmas sensibilidades, com o mesmo sentido de estética, que depois realiza os filmes. Tu consegues ver uma continuidade brilhante, uma continuidade muito, muito orgânica entre uma carreira e outra, e é isso que eu acho que torna o Terry Gilliam tão interessante, porque tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele fez, transmite exatamente essa mesma sensação de bizarria e desconforto e humor negro que eu acho que é tão único dele. Ok. Vamos avançar para os últimos dois? Vamos avançar para os últimos dois. Começamos, sei lá, falamos primeiro do Ben Affleck? Qual é que é o outro que tu queres falar? O Clint Eastwood. Ok. E o Podemos Orson falar Welles? do Clint Eastwood, que é mais antigo, podemos ser assim. Ok. Vamos falar então do Clint Eastwood. Eu queria muito falar do Clint Eastwood porque Gran Torino. antes de chegar aos filmes dele, queria só falar aqui um bocadinho dele como ator, porque ele começou a carreira como ator e é talvez um dos atores mais icónicos Dos filmes de cowboys. dos westerns, sim, precisamente. Ele a entrar no Bom, o Mau e o Vilão, ele faz, e por um punhado de dólares, que são filmes do Sergio Leone, clássicos do western. Ele depois também entrou nos Dirty Harrys todos, que foi onde ele também cimentou a sua reputação como ator de filmes de ação. E portanto toda essa carreira é absolutamente merecida. O mérito que ele já tinha, o mérito que ele ganhou com essas interpretações, já lhe dava tudo o que ele precisava para ser uma estrela e um marco em Hollywood. Mas depois ele decide começar a realizar, e é aí que eu acho que ele de facto encontra verdadeiramente a sua voz e começa a produzir algum do o seu melhor trabalho. Porque ele, de certa maneira, como ator, não era muito versátil. Era aquela personagem e pronto, muito bem feita, mas pronto, era aquela personagem. Concordo. E ele de facto tem aqui uma filmografia como realizador muito mais extensa do que aquilo que eu pensava. E Imensos filmes. Mas talvez o primeiro grande filme dele é o Bird, que é um biopic sobre um artista de jazz que tocava saxofone, se não me engano. Mas o primeiro filme dele que eu vi que me impressionou brutalmente foi o Unforgiven. E eu acho que é no Unforgiven que ele se revela ao mundo como grande realizador, ou pelo menos é aí que ele começa realmente a ganhar nome como realizador. O Unforgiven, que é um filme de 1992, é fantástico porque é o próprio Clint Eastwood a pegar em tudo aquilo que ele aprendeu dos westerns em que entrou, basicamente a revisitar uma versão da personagem que ele interpretava nesses filmes, muito à semelhança do Charlie Chaplin, a pegar na personagem que tinha aprendido a fazer e a escrever um filme para essa personagem. E o Unforgiven é possivelmente uma das desconstruções mais inteligentes que existe do western, em que tu mostras o que é que acontece àquele herói do western, àquele cowboy que é completamente desligado de toda a gente, entra na cidade, mata toda a gente com uma violência brutal e depois vai-se embora em direção ao pôr do sol como se nada fosse. O que é que acontece a esse herói 30 anos depois? De que maneira é que ele evoluiu? Como é que ele lida com os pecados do seu passado? O Unforgiven é brilhante nesse aspecto. É um filme fantástico. É imperdível. Ele depois vai fazer outros filmes. Ele tem filmes brilhantes. Tem imensa coisa. Também tem filmes bastante... Vocês querem saber o que é que eu acho sobre o Clint Eastwood como realizador? Diz. Ele é meio que um hit or miss, né? Tipo, ele é capaz de fazer coisas muito boas, mas é capaz de fazer coisas mesmo muito más. Sim. Sim. E, na minha opinião, eu acho que ele teve aqui... Isto é muito discutível, ok? Mas eu acho que ele teve aqui uma época dourada. Foi a primeira década deste milénio, entre 2000 e 2010. Acho que foi tipo a época de ouro dele como realizador, na minha opinião.
Todos os filmes que ele fez são absolutamente brilhantes. Mas depois, pá, ele antes tem aqui um ou outro filme que é bom. Mas depois disso, pá, é tudo tão mau, meu. É tudo tão mau. E acho, ele entrou tipo naquela tipo fábrica, estás a ver? Todos os anos ele faz um filme, basicamente. Todos os anos, tipo, e aquilo meio que é tipo fábrica, o gajo deve chegar lá, tipo, ação, corte e whatever, e tipo, pá, está feito. Yeah. Porque os filmes são mauzinhos depois disso. Um bocado à semelhança do Woody Allen também. Pronto, exato. Epá, mas... Opa, diz. sim. Não, eu quero só mencionar um que eu vi que fiquei tipo, what? Isto é do Clint Eastwood, é a maior chacha de sempre. É o Hereafter. Yeah. Que é sobre reencarnação e vidas passadas. É a maior chachada Pronto. que eu já vi na minha vida. Claro, é isso, tipo, ele... Chachada. Yeah. Com o Matt Damon. Ugh. Pá, Mas eu gosto do Matt Damon, ok, pessoas? Matt Damon! Mas antes disso, tens o Gran Torino. Sim, Torino é lá está. fixe. É aquela década dourada. Entre o Mystic River, basicamente. Yeah. Olha, vá. A partir do Space Cowboys, até ao Gran Turino. Para mim, Sim. dude, essa década, o gajo, pá, teve mesmo brilhante em tudo o que ele fez. O Changeling, eu só vi esse uma vez. Com a... como é que ela se chama? Com a Angelina Jolie. Angelina Jolie. Este filme foi pesado e É pesado. estava muito bem feito. Está muito bem feito. Eu gostei muito deste filme. Yeah. Mas sim. E pronto, haveria muito mais para dizer acerca da carreira do Clint Eastwood. Eu queria falar do Letters of Iwo Jima e o Flags of Our Fathers. Esses dois filmes são brilhantes, dude. São sério. fantásticos, Fogo. mas havemos de deixar esses, havemos de guardar esses para um filme só para um filmes de episódio só guerra. sobre filmes de guerra. Isso é fixe. Yeah. Vamos avançar para o poster boy de atores transformados em realizadores, que é o Ben Affleck. Yeah. Sim, e tu vais ver a carreira dele como realizador. Ele fez 4 filmes, dude. Yeah. Ele é como o Mel Gibson. É tipo, num punhado de filmes, ele eclipsa a carreira como ator. E isso é impressionante. True. É assim, senhor. Pronto, toda a gente conhece a carreira do Ben Affleck como ator. Exato. Acho que ele... Demolidor! O Demolidor, exatamente. Ugh. Um dos primeiros filmes dele terá Pearl sido... Harbor. Não foi. Eu acho que ele ficou muito conhecido a primeira vez com o... Com o Armageddon, Good Will Good Will talvez. Hunting. Qual? O Armageddon, não. Também. Sim, o Armageddon foi talvez o primeiro blockbuster dele. Mas o Good Will Hunting, talvez. Sim, terá sido o primeiro grande filme. Mas, por acaso, não fazia ideia, o Chasing Amy e o Mallrats são anteriores. O Chasing Amy e o Mallrats são dois filmes pouco conhecidos do Kevin Smith, em que o Ben Affleck e acho que o Matt Damon também entra, em que eles fazem uns papéis muito a secundários. Não, desculpa, não é o Matt Damon, é o TJ Miller? Não é o TJ Miller. O Jason Lee. Mas pronto, o Ben Affleck entra, a carreira dele como ator é conhecidíssima, tem filmes muito bons, filmes muito maus, Pearl Harbor, como estavas a dizer, Daredevil. o Daredevil, mas depois, de repente, deixa-me abrir aqui, em 2007, ele realiza o Gone Baby Gone, Yeah. que é um filme que eu acho que só vi uma vez, mas é um thriller policial sobre uma criança que foi raptada. Eu não me lembro muito bem deste filme. Lembro-me que é um filme brutalmente bem feito, está muito bem construída, a narrativa está muito bem construída, a realização... Eu lembro-me sobretudo que o filme era muito opressivo, tu sentias que a história ia avançando, tu começavas a perceber talvez do que é que tinha acontecido. É juntar as pistas todas, estás a ver? Exatamente. Juntas uma aqui, juntas uma ali e vais tipo, percebendo aos poucos e poucos o que é que está a acontecer. E ele mantém muito esse tom de thriller policial, de drama passado no pequeno bairro,
para o The Town, que é Yeah. também é um dos primeiros filmes do Jeremy Renner. E que este eu também me lembro, este também acho que só vi uma vez, mas é um grupo de amigos de um bairro de Boston, os filmes dele passam-se todos em Boston, que vão planear um assalto. Yeah. Ou estou enganado? Sim, aquilo é basicamente Sim, é a história do assalto, basicamente. É tipo do assalto e do Sim. planeamento do assalto e pronto. Yeah. Este filme estava muito bem feito. Está muito bem feito. For sure. Tá. Muito bem feito. Mas onde ele realmente ganha o estatuto de realizador é com o Argo. For Shizzles. É um grande filme. Epá, é tão bom. Yeah. Este eu vi 3 vezes, se não me engano. Este filme é brutal. Tão bom. Yeah. Só aquela sequência inicial em que os terroristas, ou já não lembro bem se são terroristas, se são os nativos lá do Paquistão. Sim, do aquilo Paquistão. houve uma revolução civil, não foi assim qualquer? É no não, Paquistão, sim. não me lembro eles bem. estão- Já. E eles estão a invadir, a atacar o consulado americano. Exato. Essa primeira sequência são para aí É. 15 ou 20 minutos tão tensos. Yeah. Uhum. Yeah. Aquilo cresce de uma maneira impressionante. Eu lembro-me de todas as vezes que eu vi essa sequência, estava a suster a respiração durante o tempo todo, e isso devia-se quase inteiramente só à realização. Exato. E Yeah. ganhou Ganhou o melhor filme melhor filme, nesse ano. exatamente. Melhor filme e só melhor filme? Não, Não, melhor já- escrita Exato. e melhor edição. Pronto. E todos muito, muito merecidos. Sim, Yeah. sem dúvida. Também o que eu me lembro muito do Argo é que Era o ritmo. era o ritmo do Argo e as mudanças de tom. Sim. O filme tinha montes de tons É verdade. diferentes, lá está. É verdade. Muitos espaços diferentes também. Exatamente. Desde essa primeira sequência, que era basicamente um thriller de ação, em que a tensão se ia tornando cada vez mais opressiva, cada vez mais intensa, cada vez mais sufocante, até, por exemplo, acho que no meio do filme há uma sequência, uma montagem divertidíssima em que eles estão, de facto, a construir a produção daquele filme falso. Sim. Essa montagem Giro. está tão divertida. Um filme dentro de um filme é muito Inception. E ele consegue mudar entre vários tons dentro do mesmo filme de uma maneira muito fluida, muito orgânica. E isso é difícil de fazer bem. True. E, epá, eu neste momento não me interessa nada. Quando alguém dizia, aí há uns tempos, antes disto ir tudo por água abaixo, quando o Ben Affleck ia fazer de Batman, e fez de Batman, e estava a falar que vamos voltar a ter um filme a solo do Batman. Eu estava muito mais interessado com a ideia de que o Ben Affleck ia realizar e escrever o filme do que o Ben Affleck a fazer de Batman. Ah, sim, for sure. Sim, eu acho que o Ben Affleck é daqueles exemplos, tipo, fica-te pela realização, tá bem? Tipo, podes aparecer nos teus filmes, it's fine, mas fica-te pela realização, foca-te nisso. Yeah. Eu prefiro. Não gosto muito do acting dele, to be honest. Ninguém gosta. Ele não é mau, but é competente, é o máximo que se pode dizer Yeah. dele. Vocês viram o último filme dele? Eu não vi, por acaso. O Live by Night. Não, por acaso não. Também não. Que foi que, pelo menos, os críticos não gostaram tanto. Eu nunca vi o filme, não sei. Mas os críticos não gostaram tanto deste filme. E também Não. diz que foi a partir daqui que a relação dele com a Warner Bros. Começou a azedar. Porque, Ok. como este filme não teve sucesso, a Warner Bros. Teve dúvidas em ele realizar o Batman. Então, tipo, começou toda a cena. Foi a partir deste filme. Yeah. Mas, pá, tem que ver. Por causa ainda não vi este filme, o último dele. Eu lembro-me deste trailer. Eu lembro-me deste trailer e de me interessar. Mas por Yeah. acaso não vi. E pronto, haveria muitos mais atores transformados em realizadores de quem nós poderíamos falar. O Sean Penn,
E o Sean Penn fez o Into the Wild, que Exatamente. é uma Ganda cena filme. do bate no coração, que é uma coisa Mesmo. louca. Grande filme, baseado numa história verídica. Yeah. Temos o Orson Welles, também mais da velha guarda. Exatamente. Em que o primeiro filme que realizou é considerado um dos melhores filmes de Yeah, sempre. Exatamente. Pronto. Há Citizen muitos, há Kane. muitos. Sim, haveria imensa gente. O Harold Ramis, o Mel Brooks começou Yeah. como ator e também realizou uma data de filmes muito clássicos. O Kenneth Branagh, o Warren Beatty, quem mais? O George Clooney também realizou uma data de coisas. O Ron Howard, Ron Howard era ator, yeah. que começou como ator, acho que era um ator de criança, ele era um child actor. Yeah. Em sitcoms e depois é que passou para realizador. Portanto, sim, havia muito mais gente de quem falar. Portanto, deixem-nos nos comentários de quem é que nós nos esquecemos de falar. Digam-nos se viram estes filmes de que nós estivemos a falar hoje. E não percam mais programas do Cubo Geek. Temos o Hype, temos o Depois dos Créditos, estão a acontecer coisas no Instagram, estamos sempre a lançar coisas novas. Portanto, não percam. Eu fui o Gui, estive aqui com a Sara Bye bye. e com o Daniel. Eu sou o Daniel ainda, continuo a ser o Daniel. Continuas Ok? a ser. Continuo a ser o Daniel. Eu neste momento já não sou o Gui, já passou essa fase. Fiquem bem, pessoal. Tchau, e até, pessoal. Tchau, pessoal. e até para a semana. Tchau, tchau.